Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o detox. Na verdade, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Assim, quando a gente fala em detox, a gente pensa logo, vou ter que entrar de dieta, vou ter que parar de comer isso, vou ter que me privar de alguns desejos, algumas vontades. E não, qual é a importância de um detox? O que acontece? Nosso corpo é uma máquina perfeita. Se a gente colaborasse 100% para que tudo funcionasse, seria show. Mas a gente também tem os nossos desequilíbrios externos, inclusive muito pela alimentação. E aí, o que acontece com o corpo? O corpo, ele não entende determinados alimentos que a gente coloca dentro dele. Por exemplo, quando tudo começou, a gente tinha uma mata gigante, onde era a nossa farmácia e o nosso supermercado, e isso foi se perdendo no decorrer dos anos, do tempo. Hoje em dia, a nossa mata está sendo cada vez mais destruída e substituída por alimentos de saquinho, alimentos em pó. Nossas células não são preparadas para entender esses códigos. Por isso, a razão da gente ter hoje uma quantidade enorme de câncer que a gente mesmo cria através de alimentação, de hábitos. As células cancerígenas, elas são células que, na verdade, a gente constrói por falta de entendimento do que vamos comer comida natural. Começa a comer comida industrializada, comida em que o homem coloca a mão, a máquina, sem radicalismo. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho por que a gente tem que fazer de vez em quando um detox no nosso corpo. Porque a gente vive numa cidade grande, onde a gente come realmente várias coisas, tem que ter os prazeres também. Não estou falando que, então vamos viver só comendo mato e frutas orgânicas. Seria um paraíso, mas a vida, o cotidiano não permite que isso aconteça. Então o que a gente pode fazer de melhor para essa máquina funcionar é igual um carro. Quando o óleo está limpinho, a engrenagem funciona super bem. Quando o óleo está sujo, a potência do motor diminui, e assim é dentro do nosso corpo. Quando a gente está com o sangue sujo, com as paredes dos órgãos sujas de toxina, a potência desses órgãos diminui as suas funcionalidades. Então, vou dar um exemplo claro. Pessoas que são muito ressecadas por dentro, pessoas que têm muito vata, elas não digerem muito bem uma salada crua. Por quê? Nosso corpo tem uma temperatura. A gente tem aí uma média de 36,8, uma temperatura corporal média. Quando a gente come um alimento cru, a gente tem que cozinhar esse alimento dentro do nosso estômago. A gente tem que aquecer para que ele seja derretido, faça todo o metabolismo de formação de um bolo fecal. Quando falta hidratação dentro desse órgão, dentro do corpo, o bolo fecal não é formado. E aí, o que acontece com a salada? Ela vai sujando as paredes dos órgãos, porque ela não consegue ser digerida e ela fica ali. Fica criando uma toxina e diminuindo a potencialidade desses órgãos de digestão, de absorção. Então, o que eu posso deixar para vocês como dica diária de um detox? Assim, não estou nem falando de alimentação, mas um detox rotineiro. Nossa alimentação, nossa absorção começa na boca. Então, o ideal é que a nossa língua ela esteja sempre o mais limpa possível, para que a gente aumente o nosso poder de absorção através da boca. Começar a digerir os alimentos quando eles chegam, começar a sentir melhor o gosto do alimento, se realmente a produção salivar ser melhor. Um hábito diário que é facílimo de fazer e super eficaz, que já ajuda pra caramba, é de manhã cedo você dar uma raspadinha na língua depois de escovar o dente, em jejum. Existem raspadores de plástico, existem raspadores de metal, existem raspadores de aço. Existe a colher que você pode usar também. Dá uma sensaçãozinha, às vezes, de vômito e tudo, mas é super legal para o corpo. Outra coisa, depois de limpar essa língua, é tomar uma água morna com limão. Eu digo água morna porque, vamos entender uma coisa, quando a pia está suja, o que limpa a gordura da pia é a água morna. Dentro do nosso corpo, quando a gente acorda, a gente ainda tem um pouquinho de resíduos da noite anterior, coisas que não foram bem digeridas. Quando você coloca uma água morna para dentro, é como se você estivesse tirando dos órgãos essas sujeirinhas que ficaram, para que
comece a potencializar, a limpar o corpo de manhã. E a ideia de colocar o limão é justamente porque o limão fora do corpo, o limão é ácido. O limão, quando entra em contato com o corpo, ele fica completamente alcalino. Então, a gente vai alcalinizar o sangue. Alcalinizar o sangue significa o quê? Aumentar a potência de absorção de tudo. Um sangue alcalino é um sangue que absorve bem. Um sangue que esteja mais ácido é um sangue que não tem uma absorção boa. Então, o ideal é que a gente consiga manter um corpo melhor, mais alcalinizado. Outra dica que eu acho importante para vocês é assim, muitas pessoas na hora de comprar o limão, saem comprando qualquer limão. Não é assim, o limão, ele só tem esse potencial bacana se ele tiver maduro. E como é que a gente sabe que o limão está maduro? Quando chegar no mercado, na feira, onde vocês forem comprar, o limão ele tem uma cabecinha, um chapeuzinho. Faz assim com o dedo, empurra com o dedo. Se o chapeuzinho sair com facilidade, sem força, o limão está pronto para ser consumido. Se o chapeuzinho estiver preso, ele ainda está verde. Então, provavelmente, ele não vai te fazer um efeito tão bom. Ele talvez no seu corpo não entre tão alcalino por não estar pronto para te servir. Faz essa experiência, limpa a língua e toma o limão de manhã. Nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho dos sabores, a grande magia dos sabores. Por que é importante a gente entender que não existe só o doce e o salgado, que a gente tem o picante, que a gente tem o adstringente, que a gente tem outros sabores que são importantes e super funcionais para o nosso corpo. Então, espero vocês na próxima.